Bom dia para você que se liga aqui na programação da TV Câmara Guarulhos, mais um dia de audiências públicas da Lei Orçamentária Anual, a popular LOA. Vamos começar agora pela Secretaria de Gestão. Ao meu lado aqui o Eduardo Camei, que assumiu a Secretaria recentemente. Secretário, como eu sempre tenho perguntado aqui para todos que vêm na LOA, né, para fazer a exposição, eu sempre peço para adiantar um ponto que você vai aprofundá-la melhor e para explicar, evidentemente, como funciona a Secretaria, exatamente qual é o fim a que se destina, o que faz, qual o papel dela na cidade. Bom dia, muito obrigado por falar com a gente. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bem, eu vou começar de trás para frente, tá? A Secretaria de Gestão, ela cuida do Departamento de Transportes Internos, todos os veículos que prestam serviços para as secretarias é responsabilidade da Secretaria de Gestão. Departamento de Informática também é responsabilidade da Secretaria de Gestão. O Departamento de Serviços Gerais, limpeza, materiais, né? Materiais de limpeza, e uma série de insumos também é responsabilidade nossa. Temos o Departamento de Modernização, que também tem a incumbência de gerar a manutenção de processos, geração de fluxos, indicadores. Então ela tem um trabalho muito importante junto a todas as demais secretarias. E principalmente temos o ESAP, o ESAP, que é a parte de capacitação dos servidores em Guarulhos, e temos principalmente o Departamento de Recursos Humanos, que cuida da folha de pagamento de todos os servidores de Guarulhos. Dá para a gente dizer que é mais ou menos a parte de estrutura interna da Prefeitura, é isso? Exatamente. Eu acho que toda a parte operacional interna da Prefeitura é incumbência da Secretaria de Gestão. Bom, então eu queria que você desse um destaque do que você vai aprofundar daqui a pouquinho aqui, não sei se com slide ou mais com explicação, mas queria que você desse um destaquezinho e a gente vai aprofundar daqui a pouco. Tem vários destaques, né? Nós temos destaque na área de PEMAT, que é um programa de modernização, tem um destaque na área de transporte, tem um destaque na área de modernização. Então nós vamos explicar com mais detalhes logo mais. É o que a gente vai ver a partir de agora. Você vai acompanhar então a audiência pública ao vivo, depois a gente volta então com mais informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Em nome de Deus, declaro aberto o trabalho. Daremos início hoje com essa audiência pública do orçamento para 2018, Lei 5.027/2017, alteração da diretriz orçamentária 2018, projeto de Lei 5.026/2017, plano plurianual. E o projeto de lei 4331, em cumprimento do disposto do parágrafo único do artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos ouvir agora, primeiramente, a Secretaria de Gestão. Eu convido o secretário Camei para fazer parte da mesa e, caso queira, poderá ser acompanhado por sua assessoria. Por favor, Camei. E, caso queira, pode convocar a assessoria para acompanhar Vossa Senhoria. Primeiramente, eu vou passar para o secretário de Gestão para fazer uma explanação. Ele tem até 30 minutos, não é necessário usar os 30 minutos. Caso queira, 30 minutos. Caso queira, 30 minutos. Para fazer a explanação do seu orçamento para 2017, plano anual e a lei de diretrizes orçamentárias. Caso queira usar os 30 minutos, está à disposição, senhor presidente. Por favor. Bom dia, presidente Geraldo Celestino, que está dirigindo os trabalhos desta manhã, vereador Edmilson, em nome do qual eu saúdo todos os demais vereadores e vereadora. Não esqueça das mulheres. Vereador e vereadora, vereadores e vereadoras. E eu gostaria de chamar a nossa diretoria para, caso haja alguma dúvida, possa ser questionado. Gostaria de chamar o Dr. Miguel, que é o diretor do Departamento de Recursos Humanos, o Adalto, Departamento de Serviços Gerais, o Felipe, no Departamento de Transportes Internos, e o Lucas, Departamento de Informática e Telecomunicações. Só um momento, secretário. Convidar o presidente que acabou de chegar. Ele estava no engarrafamento de trânsito, chegou um pouco atrasado. Então, eu passo a presidência ao presidente, de fato, desta comissão, vereador Wesley Casaforte.
Bom dia a todos. Bom dia, secretário, vereadores e vereadoras. Peço desculpa ao atraso, acabei ficando um pouco enroscado no trânsito, mas agradeço ao vereador Geraldo Celestino por ter dado início a essa audiência e passo a palavra ao nobre secretário para fazer os seus pronunciamentos. Caro presidente Wesley, se me permite, eu vou assumir a tribuna para fazer de lá. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Alessandra, essa daqui é a estrutura atual do departamento da Secretaria de Gestão. Nós temos o Departamento de Recursos Humanos, Serviços Gerais, Modernização Administrativa, Atendimento ao Cidadão, que é o FACO, Transportes Internos, Informática e Telecomunicação e o ESAP. Nós vamos apresentar aqui as metas diretrizes para o período 2018 a 2021. Na gestão de recursos humanos, melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão, modernização da gestão administrativa e gestão administrativa operacional da SGE. Então, as principais ações e projetos por programa. Implantar sistema de gestão pública integrada e melhorar os sistemas corporativos. Implantar melhorias nos processos de trabalho. Melhorar o sistema de gerenciamento de documentos e processos administrativos. A implantação do regime próprio. Revisão e implantação do plano de carreira. Realizar reforma administrativa, realizar programa de capacitação permanente aos servidores, implantar o ponto eletrônico em todas as unidades da Prefeitura, manutenção e melhoria das instalações da ESAP, Polo, Universidade Aberta no Brasil, ampliação e melhoria da rede Fácil, capacitação permanente dos atendentes da rede Fácil, implantação de novos serviços públicos eletrônicos, visando a ampliação dos serviços disponíveis ao cidadão via web, ampliação da rede de fibra, atualização do plano diretor de tecnologia da informação, modernização do parque tecnológico, modernização do data center, renovação, ampliação e manutenção da frota, realização de leilões de bens inacessíveis e veículos, ampliação do canal permanente de negociação entre administração e servidores. E aqui nós apresentamos nosso orçamento em custeio para 2018, 7.500.000, despesas com pessoal, 47.355.652 e 84 centavos, perfazendo 54.855.652 e 84 centavos. A apresentação já. Agora ficamos abertos às perguntas, vereadora. Obrigado, secretário. Bom dia. Eu já abro as inscrições para os munícipes que queiram utilizar a palavra por 2 minutos e abro a palavra aos vereadores que queiram fazer seus questionamentos por 5 minutos.
Vereadora Janete Rocha Pietá, com a palavra, por 5 minutos. Bom dia a todas e a todos, vereadores e vereadoras, ao CAMEI e toda a sua equipe, ao nosso presidente, a todos os vereadores aqui, na presença do Moreira, que é o considerado decano, né? Dizem aí as más línguas, Moreira. Então, em primeiro lugar, senhor secretário, eu gostaria de saber, o senhor colocou eu gostaria de receber, porque não há visibilidade de onde nós estamos para o telão, não era visível, e o senhor colocou a implantação de sistemas, melhoria de sistemas. Eu queria fazer algumas questões. Primeira questão, o senhor está com um orçamento na faixa de 54 milhões e 43, uns quebrados, né? E nessa modernização da gestão, eu gostaria de saber especificamente, primeiro, quanto vai se gastar nos projetos que eu considero interessante, como, por exemplo, a ampliação da rede de fibra ótica. Eu acho interessante essa questão de modernização. Queria saber, praticamente, quanto se gastará, tendo em vista que quase em todas as secretarias o peso maior está para o pagamento os pagamentos de salários e não para o investimento efetivo na melhoria de qualidade do atendimento do cidadão, que, a meu ver, está precisando de ter um olhar mais cuidadoso. Eu acho que o Fácil eu gostaria de saber quais são os seus planos para o Fácil, porque o Fácil parece que está ficando mais difícil ultimamente, né? A outra questão que eu gostaria de saber é o seguinte: primeiro, o senhor colocou a questão de regime próprio, né? Eu queria saber, existe concurso público ainda em vigor? Porque uma das questões muito graves, a meu ver, é o que está ocorrendo hoje, a substituição de profissionais por estagiário. Tem mais de 400 estagiários. Eu gostaria de entender qual é esse mecanismo e o que está ocorrendo, né? Também tem uma verba irrisória para a renovação de frotas, que é aproximadamente R$2.000. Então, o que a prefeitura vai comprar com esse tão grande dinheiro, né? Então, e queria saber isso, como é que vai ser investido nos recursos de informática. E a ESAP? ESAP eu acho que é fundamental, porque é uma faculdade, e essa questão não é de hoje, mas eu acho que está faltando mais investimento no ESAP, para que essa escola não fique às moscas, né? E, para finalizar, senhor CAMEI, eu gostaria, então,
tendo em vista que o senhor colocou várias questões que eu acho importante, como melhoria do fácil, implantação de sistemas, a questão de modernização do parque tecnológico, isso é fundamental no mundo de hoje. Como é que vai ser a distribuição real desse dinheiro, tendo em vista que as verbas para investimentos estão muito curtas? Por enquanto, eu gostaria que me respondesse isso. E dentro da questão do concurso, já existe a previsão de novos concursos? A questão de concursos, os que têm, se vai ser chamado, e também a questão fundamental, que, a meu ver, passa por cima dos projetos de concurso e do profissionalismo, que é a substituição de mais de 400 estagiários pelos funcionários de carreira. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza, por 5 minutos. Bom dia a todos que nos assistem aí pela TV Câmara, aos que estão aqui no plenário. Cumprimentar o Camei, foi vereador nessa casa, tive aí o privilégio de conviver durante este mandato com ele aqui como vereador. E em nome do Camei, para não ter que nominar todo mundo, cumprimento toda a equipe que o acompanha. Eu gostaria, Camei, só de fazer algumas perguntas. Lá a Secretaria tem um orçamento, uma previsão orçamentária de 50 milhões para 2018. Eu gostaria de perguntar algumas questões que normalmente os servidores acabam nos questionando. A questão da criação do regime próprio, que anteriormente era chamado RJU, agora se trabalha com o termo regime próprio. O regime próprio parece que persegue o senhor, né? O senhor estava no IPREF, o regime próprio estava lá. O senhor achou que ia mudar para melhor, foi para um lugar, o regime próprio continua lá. Brincadeiras à parte, eu gostaria de saber se tem prazo para a implantação deste novo regime e qual seria esse prazo. Sobre a questão, outra coisa que vira e mexe as pessoas perguntam, devido à crise econômica, à arrecadação, é a questão de plano de demissão voluntária desses servidores. Se existe previsão para a implementação desse tipo de ação na prefeitura, de PDV, que é o plano de demissão voluntária. Por fim, a questão do índice o percentual da folha em relação ao orçamento. Qual o que temos hoje em 2017 e o que está se prevendo, porque isso acaba impactando por conta da lei de responsabilidade fiscal, isso é a possibilidade de abrir novos concursos, abrir novas vagas ou não. Então, gostaria que o senhor também falasse sobre isso. Nós sabemos que a previsão da folha como um todo é tratada na Secretaria de Gestão, depois na negociação, obviamente, com as entidades de classe, envolve outros agentes da gestão, principalmente a questão de finanças, mas eu gostaria também de saber se no orçamento que foi mandado e no estudo do orçamento das secretarias, porque cada secretaria tem destinado recursos, rubrica orçamentária para cobrir folha, se foi trabalhado o mesmo índice de reajuste para o funcionalismo ou se isso não foi trabalhado ainda. Essas são as minhas perguntas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Edmilson Souza. Não havendo mais vereadores a fazer questionamentos e não havendo inscritos, tem inscritos. Então, com a palavra, o senhor Ari, assessor do vereador José Luiz. Por 2 minutos.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Wesley, presidente da comissão. Cumprimentar o vereador, ex-vereador dessa casa e agora secretário da Secretaria de Gestão, Eduardo Camei, e no nome do qual cumprimento todos os funcionários presentes. Secretário, o Edmilson já colocou aqui, eu acho que o vereador Edmilson, até agora, a única secretaria que chegou com o mesmo valor do ano anterior, né? E colocando para o ano que vem, né? O mesmo valor, a diferencinha é mínima, né? Mas o que me chamou a atenção aqui, secretário, e aí eu gostaria de entender, no que se diz aqui nas aplicações diretas. No valor para esse ano que estava orçado para esse ano era de 6 milhões e 25 mil. Para o ano que vem, estava orçado em 7 milhões e 485 mil. Sendo que material de consumo vai consumir 4 milhões e 937 mil. E aí eu venho para dentro ao departamento o detalhamento da gestão e vai usar quase 3 milhões, quase não, mais de 3 milhões na gestão e modernização do almoxarifado. Eu queria entender que o senhor explicasse que esse material de consumo, por que cresceu tanto, né? E no mesmo tempo reduziu na aplicação o serviço de terceiro, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, né? Reduziu no valor desse ano para o ano que vem. Eu queria entender por que o consumo reduziu. Só te dar aqui, ó. O serviço de terceiro da pessoa física foi de 635 mil. Esse ano, o ano passado, 31 mil mais ou menos, e outros 35, bateu. A pessoa jurídica era 2 milhões e 248, baixou para 1 milhão e 709 mil. No entanto, o material de consumo era 2 milhões. E agora fez o contrário, baixou o serviço de terceiro, tanto de pessoa física como jurídica, e subiu o material de consumo, que deu aí em torno de uma diferença de quase 3 milhões, né? E eu gostaria de saber por quê esse acréscimo no material de consumo. E no detalhamento diz que é para reforma e tá aqui, gestão e modernização do almoxarifado. Está só explicando aqui. Eu queria entender por que esse acréscimo no consumo e por que se deu isso. Tá, obrigado. Com a palavra, senhor Carlos Derman, assessor da vereadora Janete Rocha Pietá. Por 2 minutos. Cumprimentar o secretário Camei, considero meu amigo, porque foi diretor do HMU na minha gestão na Secretaria de Saúde, né? Cumprimentar o doutor Testai e os demais diretores, funcionários da Secretaria de Gestão. A pergunta, reforçando a pergunta que o Edmilson fez, né? Foi dito que esse seria um orçamento real, que está se procurando ajustar exatamente, né, para não ter que trabalhar com números fictícios. Então, no cálculo da folha, qual o gasto em folha, vocês supuseram um determinado índice de reajuste, para ver quanto que vai gastar com folha. Qual foi esse índice de reajuste? A segunda questão, nós notamos em algumas secretarias uma redução no gasto com pessoal. Aí nós questionamos os secretários, eles disseram, bom, isso é com a Secretaria de Gestão. Então eu quero saber por que várias secretarias, eu posso citar Secretaria de Obras, Secretaria de Trabalho, Secretaria de Trânsito, a própria Secretaria de Assuntos para a Segurança Pública, que o secretário já está aí. Você nota que o valor que está se propondo para gasto com folha é menor do que estava previsto para esse ano,
e é menor do que a folha hoje multiplicado por 13. Então, o que vai se fazer para reduzir a folha? Não imagino. Está se pensando em que os funcionários vão pedir demissão? Qual é o segredo para essa redução na folha em várias secretarias? Não é em todas, mas várias delas. Para concluir, senhor Carlos. Terminei. Obrigado. Obrigado. Não havendo mais inscritos, passa a palavra para o senhor secretário Eduardo Camei a fazer os esclarecimentos. Bem, vamos começar pela vereadora Janete Pertá. Vereadora, foi muito oportuna a tua pergunta em relação ao gasto com a modernização, né? Porque a gente apresenta um número e de onde nós vamos tirar esse dinheiro todo, eu acho que vai contemplar também, acho que parte da pergunta do vereador Edmilson. O governo está pleiteando uma linha de crédito junto ao BNDES, que é o PEMAT, Programa de Modernização de Administração Pública, que tem a finalidade, é uma linha de crédito do BNDES, que se concede à gestão pública para modernização e na área em várias áreas que eu vou estar apresentando para vocês. Então, esse pedido de linha de crédito vai ser passado aqui aos senhores vereadores e vereadoras para que seja concedido essa solicitação ao BNDES, para que o governo possa solicitar cerca de 96 milhões ao BNDES para que se possam ser executados várias ações dentro da prefeitura. Então eu vou especificar aqui mais para vocês. Então, a vereadora perguntou sobre o fácil, né? Então existe um recurso já que foi contemplado dentro desse estudo, que é a melhoria do atendimento em relação ao fácil. Tem também um recurso em relação ao geoprocessamento, sistema de governança e gestão integrado, de monitoramento de resultados, é um outro item. Modernização da infraestrutura, revisão do escopo, sistema de gestão municipal, na área de saúde, educação e governança. Equipamentos de TI, que é uma das grandes necessidades. A gestão de RH também está sendo contemplada. Microfilmagem, que existe a intenção de fazer toda a microfilmagem de documentos da prefeitura. Na área de capacitação em relação ao ESAP. E o progerenciamento do PEMAT. Existe uma margem de trabalho que podemos aumentar ou diminuir, mas a princípio o escopo principal do PEMAT seria esse, tá? Para a gente poder contemplar todas essas necessidades da prefeitura. Isso não foi feito na nossa gestão, estou aqui há um mês, né? Mas é um estudo contemplado entre finanças, gestão e finanças são 3, né? E governo. Gestão, finanças e governo. Tá, então acredito que essa parte eu tenha contemplado a vereadora. Em relação ao regime próprio, o estudo em relação à folha de pagamento, até contemplando o doutor Carlos Derman, é que advindo do regime próprio, vai gerar uma economia de caixa para a prefeitura. Então existe um estudo de perspectiva de redução da contribuição da prefeitura, do patronal e fundo de garantia, e que isso possa ser revertido para a folha de pagamento. O regime próprio, eu vou responder, mas acabo contemplando a todos em algumas questões. O regime próprio, nós estamos com um certo problema.
nós precisamos fazer análise de todos os servidores que nós temos hoje. É o recadastramento que vocês acompanharam. O que acontece? Nós fizemos um convênio junto ao INSS para ele passar o CNIS, ou seja, a vida pregressa do servidor. Porque a gestão anterior nós não tínhamos uma base tão completa e tão segura para fazer uma análise. Então nós tivemos que fazer um convênio com o INSS para que o INSS possa passar para nós a vida pregressa dos servidores, porque como mais de 90% deve ser CLT, então nós não tínhamos a vida passada dos servidores. Só que o INSS não consegue entregar para a gente na mesma velocidade. A prefeitura, com o próprio serviço da prefeitura, com os próprios servidores, conseguiram passar tudo já. Mas o INSS atrasou. Então ele só está atendendo até o momento 49% dos servidores. Com 49% dos servidores, nós não temos condições de fazer o princípio básico de nós conhecermos a situação de base de todos os servidores. Então, para a gente fazer um cálculo, a gente tem que começar por isso. Conhecer o nosso quadro. E nós não estamos tendo condições de ainda conhecer todo o nosso quadro. Só estamos com 49%. E acaba sendo até uma incógnita. Quando é que o INSS vai mandar todos chegar a 80%, 90%, a gente tem condições de fazer um estudo. Mas enquanto nós não tivermos esse número, nós não temos condições de apresentar um número confiável. Além disso, nós temos a questão do governo federal, que o governo federal não decide o que vai fazer com a Previdência, e o governo federal ele pode, se a gente fizer algum passo sem ter uma certeza absoluta do que o governo federal vai fazer, nós vamos ter grandes dificuldades. Podemos até apresentar um projeto que possa ser prejudicial à Prefeitura de Guarulhos. Então nós temos essas questões, já conversamos com várias associações. Então nós estamos mantendo os estudos, mas temos alguns entraves para apresentar definitivamente o estudo, a apresentar algo para os servidores e para essa Câmara. Eu vou pedir para o doutor Miguel ele tem um melhor conhecimento dos dados em relação ao concurso público, a porcentagem da folha de pagamento, em relação à porcentagem da folha de pagamento e qual o índice de reajuste da folha. Tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia aos vereadores, primeiramente, cumprimento na pessoa da doutora Janete, né, e as demais vereadoras, e os vereadores, cumprimento também toda a mesa, e cumprimento também o pessoal da Secretaria de Segurança Pública que está também presente. Só complementando o que o nosso secretário falou, o doutor Camei, com relação ao CNIS, como é que está funcionando hoje? Nós temos mais ou menos, para digitalizar, 18.784 CNIS. Esse CNIS, o que são esses CNIS? Eles são, como o doutor Camei colocou, nada mais são do que aqueles regimes que você tem particular, onde você traz para a prefeitura para fazer a transposição para o regime próprio. Então, está mais ou menos hoje digitalizado 50% desse CNIS. E essa digitalização eu tenho, por exemplo, alguns servidores que têm 7, 8, ou 9 ou 10 empregos em carteira de trabalho. Eu preciso digitalizar todos esse procedimento para ter um cálculo atuarial viés para o regime próprio, que vai ser a segunda etapa. Então, se vocês me perguntarem, mas como é que está essa digitalização? Está mais ou menos hoje em 50% pelo que o INSS está mandando para nós. Já fizemos todo o recadastramento até dia 31 de outubro agora, que terminou, para os servidores, né? Fizeram todo o recadastramento com a agente de RH, no sentido de colocar esse cálculo atuarial que está fazendo pelo IPREV. Né, Camila? Esse cálculo já está terminando, né? O cálculo atuarial está terminando, né? Como é que está? Tá.
E esse cálculo está dependendo de finalizar essa questão. Poderia perguntar, mas depende da prefeitura? Não, estou dependendo do INSS de mandar toda essa relação de CNIS, nesse convênio que nós temos, para ter a contrapartida de a gente digitalizar todo esse procedimento. Senão a gente estaria numa situação de implantar um regime próprio e não prevendo lá para o futuro, em termos de aposentadoria, podendo quebrar até o caixa do Tesouro. Então essa foi a preocupação dessa atual gestão. Então não adiantaria simplesmente implantar um regime próprio e daqui a alguns anos não ter condições financeiras para abarcar ou, né, compensar os benefícios previdenciários. Com relação ao PDV que o doutor Edmilson colocou, como é que está o PDV hoje? Existe um estudo do programa de demissão voluntária feito pela Prefeitura juntamente com a Secretaria de Justiça, onde foram colocados algumas questões. Dentre elas, o PDV não poderia ser subsídio, né, ou troca de moeda, de a Prefeitura mandar um determinado servidor embora porque está aposentado, simplesmente pagando os 40% do fundo de garantia. A questão não é essa. Se a gente fizesse um PDV, ou colocasse alguma coisa de PDV, colocando os 40% da multa fundiária para o servidor seletista que está aposentado, em ele aderindo ao PDV, que diga-se de passagem vai ser uma opção e não uma obrigação, estaria a Prefeitura tendo um viés de demitir servidores com pagamento do fundo de garantia via PDV, o que seria um tanto temerário para efeito, inclusive, do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas poderia perguntar, mas você instituir um PDV para pagamento de demissão voluntária, então, pagando 40% da multa fundiária, então que PDV é esse? Então, esse está em estudo, o doutor Edmilson, só está faltando a finalização do que a administração vai poder oferecer a mais do direito que eles têm, com exceção da multa fundiária. Tem direito às férias? Isso é normal, não precisa de PDV. Tem o direito ao 13º? Isso não precisa de PDV, eu já tenho. Tem o direito ao salário? Tenho. Então, qual atrativo maior? Então, essa questão que está fazendo um estudo mais financeiro do que jurídico. O estudo jurídico já está contemplado com a Secretaria de Justiça, que deu o aval para implantar o PDV. Agora só está querendo a Prefeitura verificar o que vai dar de atrativo a mais e qual vai ser esses percentuais e esse orçamento anual. Se vai ser 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil. Isso eu não sei informar para vocês, ok? Já está contemplando. Quanto ao estágio que a doutora Janete perguntou, que estaria havendo uma pseudo-substituição de mão de obra de servidores concursados ou efetivos, o que nós temos hoje na Prefeitura? Existe vários pedidos de estagiários para nós, que é tudo feito via CIE, que é o Centro de Educação Integrada, né? Tem um procedimento seletivo, simplificado, onde as áreas solicitam para a gente, na Prefeitura, os estagiários. Dentre eles, Secretaria de Justiça, para quem é estagiário de Direito, dentre eles, na Secretaria de Educação, para o pessoal que são pedagogos, coordenadores, mas não tem a função desses estagiários de substituir mão de obra, porque se tivesse a função de substituir mão de obra de caráter efetivo, estaria desvirtuando a própria finalidade do estágio. E nesse desvirtuamento de finalidade do estágio, aí vem a segunda pergunta que a doutora colocou. Tá, e quantos concursos abertos eu tenho? Eu tenho um concurso aberto, por exemplo, para chamar o pessoal da educação, que são os professores de educação básica. Desses professores de educação básica, já foram chamados mais ou menos de 150, 160 este ano. Faltam ser chamados mais. Aí vocês vão perguntar, então por que tem estagiário na área de educação, né, de coordenadores? Isso não pode ter o viés dessa substituição, porque se eu tenho concurso aberto, eu sou obrigado a chamá-lo até o prazo de expiração, no mínimo colocado no edital. Então foram abertas vagas? Foram abertas vagas mais ou menos umas 50, 60 iniciais. Chamamos até agora 150. Do pessoal da saúde, nós temos vaga em aberto para chamar ainda um ou dois médicos em específico da área. Deve estar para ser chamado esse ano ainda. Não venceu o concurso, é o que estaria aberto, né? Só 2. Existe, é claro, gente, pedido de outras áreas para abertura de concurso público. A gente está fazendo, né, esses estudos de abertura de concurso público. Quanto ao
Pode falar. Hã? Tá. Quanto à pessoa jurídica e pessoa física do orçamento, perguntado pelo assessor do doutor José Luiz, que é o Ari, como é que está essa questão, Ari? Esse orçamento, que foi diminuído um pouco, foi feita toda uma revisão de contratos da própria gestão para poder diminuir. Foi feita toda uma revisão desses contratos e diminuindo bastante esse orçamento. Desse orçamento, hoje, se você me perguntar, para o ano que vem, eu não tenho essa projeção ainda. Essa projeção foi pego do último exercício. Para o ano que vem, eu não tenho essa projeção ainda firmada. Ok? Tá. O do PDV eu já respondi para o doutor Edmilson, né? Está contemplado, acho. Se tiver mais alguma pergunta, o doutor pode usar a palavra. A doutora Janete quer fazer alguma pergunta? Tá. Muito bem. Quanto à substituição que a doutora Janete colocou de servidores, não há substituição de mão de obra efetiva via estágio e estágio. Não é para ter. Se alguma secretaria estiver fazendo isso, está irregular. A gente não tem conhecimento como gestão dessa pseudo-substituição de mão de obra de cargos efetivos. Não temos assim. Agora, o índice de reajuste da folha... Tá. O índice de reajuste previsto na folha, estou falando com a nossa agente orçamentária, que é a Alessandra, não foi previsto ainda. Está em estudo para ver esse índice de previsto da folha desse reajuste. Não foi previsto ainda. Acho que é mais isso aqui. Ok? Queria passar a palavra novamente para a vereadora Janete. Se algum outro vereador tiver alguma outra pergunta com relação ao RH. Doutor Testaia, por gentileza, concluir primeiro os pareceres aqui. Posteriormente, a vereadora ela pode se posicionar pedindo... Tá, ok. Eu gostaria de pedir, até meio rapidamente, o nosso diretor Felipe para falar sobre a frota. A nossa frota, em seguida, o Lucas falar rapidamente sobre a fibra lá, né? E o Adalto sobre o almoxarifado. Bom dia a todos. Queria parabenizar o secretário Camille pelos trabalhos feitos até agora. Cumprimentar todos os vereadores em nome do presidente aqui, Wesley. Bom, quanto à frota da prefeitura, está havendo um estudo para terceirização da frota e dependendo do modalidade de veículo, é mais vantajoso terceirizar ou comprar os veículos. Então, está havendo um estudo para que veja qual a melhor modalidade. E, consequentemente, para renovar essa frota, já foram feitos esse ano 2 certames na modalidade leilão, para que a gente possa vender os carros mais antigos, mais velhos, e com esse dinheiro comprar carros mais novos. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Bom, explicando sobre a fibra ótica, que foi apresentada pelo secretário Camém, hoje o município de Guarulhos conta com cerca de 90% dos próprios municipais contemplados pela fibra ótica. A ideia é que a gente atinja 100% das unidades do município contempladas pela fibra. O que isso traz de benefício para a gente? Primeiramente, economia com a questão de links de internet, já que através da fibra ótica, com um único link, a gente consegue distribuir para todas as unidades da prefeitura. Isso traz também a expansão de serviços, como, por exemplo, o que foi citado, a questão de digitalização, de documentação eletrônica. Porque hoje, sem todas as unidades da prefeitura conectadas, né, dentro da mesma rede, eu não consigo disponibilizar, por exemplo, esse tipo de serviço.
Então, a proposta da expansão da fibra seria exatamente essa. Primeiramente, a economia, em seguida, a questão de aumento nos serviços hoje que são disponibilizados pela Prefeitura. Outra questão que foi abordada é a questão da atualização do parque tecnológico. Hoje nós contamos com equipamentos que não são atualizados por um período de até de 10 anos. E isso complica, né, bastante o desenvolvimento, né, das atividades dos servidores. Então, a ideia é modernizar esse parque, trazer mais agilidade e, consequentemente, também possibilitar que novos serviços também, novos sistemas, novos serviços sejam adquiridos e sejam executados pela Prefeitura. Obrigado. Bom dia a todos, ao presidente, ao secretário Camei, aos vereadores e vereadoras. O almoxarifado, ele pertencia até maio deste ano à Secretaria de Finanças, foi avocado à Secretaria de Gestão a partir de maio. E uma das coisas que, quando falamos sobre modernização do almoxarifado, é justamente a integração do sistema. A Prefeitura, ela tem já um sistema rodando já há anos, comprado já há muito tempo atrás, mas cada secretaria, no caso a nossa lá no almoxarifado, é um sistema por nome SICOM, só que todas as informações ficam só nele. Então, aí todo o restante do trabalho, quando entra-se o material, tudo, aí tramita-se tudo por fora, ou seja, cada sistema tem a sua... Cada secretaria tem o seu sistema. Então, uma das coisas que está nesse termo de referência da contratação desse sistema é a integração dele. Então, já existe um trabalho, já está o pessoal da informática, o Lucas, mais uma equipe, fazendo a integração disso. Por que é importante essa integração? Hoje o almoxarifado central trabalha com regime de cotas. Então, o que acontece? Quando chega o material lá, cada unidade pede-se as cotas. Só que a partir desse momento, já não temos mais o controle desse material. E aí acontece que tem uma unidade tem lá o papel sulfite, aí de repente outra unidade está faltando, porque eles pediram a cota dele. Então, com a integração de sistema, nós vamos saber o que existe em cada unidade e aí pedir para o pessoal, libera um pouco daqui para lá tudo. E uma das coisas, a modernização da gestão do almoxarifado, que é justamente isso, fazer a revisão desses processos de cota, para que cada unidade tenha a sua quantidade, que sirva, que utilize e não sobre nem falte. E hoje ainda não está adequado dessa forma, tá? Aproveitando também, uma das coisas que foi falado se refere ao Departamento de Serviços Gerais, que é o departamento que eu sou o diretor, é justamente a questão de tramitação de processo administrativo. Hoje, o tempo de, quando alguém pede liberação ou desarquivamento de um processo, o tempo ele é muito demorado, porque é tudo manual. Então, a gente quer implantar aí nos próximos anos a questão de começar a usar código de barras, reduzir esse tempo para que o processo chegue mais rápido, tanto para arquivar como para desarquivar. Tá bom? Obrigado a todos. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Eu quero agradecer as respostas, vereadores, secretário Camei, mas algumas questões não me contemplou. Por exemplo, eu vou perguntar e gostaria que anotasse para me responder, porque eu acho que sobre a ESAP, que é a escola que tem uma verba muito pequena, e eu acho importantíssimo, a escola, a ESAP, não foi respondido, né? Sobre o regime... sobre a questão de concursos que eu perguntei, bom, se nós, até agora já foram, segundo nossos cálculos, contratados 5 médicos, e a previsão de mais 2 na saúde. E se, na verdade, o orçamento e o PPA
tem que ser a projeção daquilo que o governo vai fazer. O governo Guti prometeu 105 médicos. Então, 2 para 105, eu quero saber onde estarão os 103 médicos que estão faltando, né? E se existe estudos, mas se existe estudos, qual é a previsão? Portanto, não tem previsão. A outra questão é o seguinte, desculpem, doutor Testai, Miguel Testai, se não foi previsto ainda o índice do reajuste, ou o reajuste é 0, ou então, como é que a gente faz um orçamento, que exatamente o orçamento é isso, é prever quanto vai gastar, é previsão. Se a gente não prever, como é que vai ser o orçamento? Então, acho que essa questão é uma questão delicada e fundamental e básica. Essa questão, nós precisamos de mais informações, independente dessa linha de crédito de 96 milhões, que, a meu ver, o secretário Camei colocou mais na questão da modernização, né? Então, para concluir, vereadora. Para concluir, eu gostaria de entender melhor a questão dessa modernização do Parque Tecnológico, porque realmente está caótico a questão a substituição, a modernização de todos os computadores, né? E a frota, eu fico em dúvida. Vocês vão trabalhar mais? Pelo visto, vai ser uma projeção mais de fazer terceirização do que investir em compra de carros, porque o valor é irrisório e também, a meu ver, eu não sei se isso é o melhor, mas eu preciso ser convencida se a terceirização na compra de veículos é o melhor. Para mim, eu acho que os funcionários motoristas certamente não vão achar o melhor. E eu quero ser convencida. A meu ver, o pontual que eu quero colocar o reajuste é índice 0. E como faz o orçamento se não faz previsão? Com a palavra, senhor secretário Eduardo Camei, para os esclarecimentos. Cara, vereadora Janete, pode deixar, pode deixar. O ESAP, na área de capacitação, nós temos reservado pelo PEMAT em torno de 4,5 milhões. Então, o orçamento está contemplado, não no orçamento, mas pelo projeto de modernização, que a gente vai captar lá no BNDES, 4,5 milhões para capacitação. A parte de modernização de frota, e concordo com a senhora, mas nós vamos fazer um levantamento. A senhora sabe que nós temos uma frota extremamente velha, extremamente antiga. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um estudo, nós estamos fazendo estudo, né, através do Felipe, de quanto está saindo o custo de manutenção dessa frota, porque às vezes sai mais caro manter esses veículos velhos do que a gente ter condições, mas não estou dizendo que nós vamos realmente terceirizar. Nós vamos apresentar um trabalho e ver a viabilidade disso, simplesmente isso. E a parte do Parque Tecnológico também é onde acaba contemplando mais, mas é troca de equipamento. Eu não sei se o Lucas gostaria de entrar. Eu até vou pedir para o Lucas que... a questão da modernização do Parque Tecnológico. Acho que a principal contexto, né, dessa atualização seria a troca dos computadores. Os computadores são utilizados pelos servidores nas atividades diárias, que, como eu disse, são equipamentos extremamente antigos, obsoletos, que não vale a pena investir nesse tipo de equipamento. Então, a gente está optando pela troca. Para essa troca também não é simplesmente eu vou comprar computador e simplesmente substituir. Foi feita toda uma análise desde das atividades executadas para cada setor, a fim de se adequar, ter um equipamento ideal para cada secretaria, para cada diretoria e assim por diante.
Então, esse é o principal foco. Em segundo, tem a questão, além da questão da ampliação da fibra ótica, também a questão da modernização do nosso data center hoje, que a Prefeitura hoje conta com um data center próprio, que são onde fica a maior parte dos sistemas e dos dados da Prefeitura, e é um ambiente extremamente crítico, porque estamos falando de todos os dados de munícipes, todos os históricos hoje da Prefeitura está nesse data center. E é um ambiente que necessita também de manutenção, desde do ambiente por si só, a questão de ar-condicionado, de no-break, de segurança, quanto os equipamentos em si, que são equipamentos também que já estão há um período sem manutenção, sem atualização. Então, a nossa proposta também é a atualização desse ambiente, investir em servidores, em equipamentos para armazenamento, equipamentos para backup e assim por diante. Passa a palavra ao senhor secretário para suas conclusões. Que a vereadora Janete, em função do adiantado da hora, nós vamos responder por ofício a questão dos índices, concursos. Ok? Obrigado, viu? Quero agradecer ao vereador Wesley Casaforte, agradecer e parabenizar pela condução das audiências públicas. Agradecer em nome de todos os vereadores, agradecer em nome do vereador Geraldo Celestino, agradecer a todos os vereadores presentes, quero agradecer a nossa diretoria, Felipe, o Bill, o Miguel, o Lucas, o Adalto, a Alessandra, a nossa chefe de gabinete de apoio, saudar o meu ex-secretário, Carlos Derman, que eu tenho grande estima, prazer em revê-lo, secretário. Todos presentes e a todos da Câmara Municipal. Nosso muito obrigado pela apresentação e estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas que venham a surgir. E quero saudar também o secretário Gilvan Passo. O secretário deve estar por aí já, né? Saudar o secretário Gilvan Passo. Muito obrigado, vereador Wesley. E por aqui encerramos nossos trabalhos. Obrigado, secretário de Gestão Eduardo Camei. Agradeço também aqui o Dr. Miguel Testai, diretor de RH, Alessandra Marques, divisão técnica do gabinete, ao meu amigo Felipe, diretor de transportes internos, ao Lucas Guimarães, diretor de TI, ao Adalton Silva, diretor de serviços gerais. Quero também agradecer aos nobres vereadores que se fazem presente, vereador Moreira, vereador Tiago Surfista, vereadora Sandra Gileno, vereador Edmilson Souza, vereadora Janete Rocha Pietá, vereadora Carol Ribeiro, vereador Jorge Tadeu, vereadora Cássio Portela, vereador Geraldo Celestino, o vereador Dr. Sandes também que se faz presente, e representando o vereador Zé Luiz, o assessor Ari, representando o vereador Sérgio Magno, a Magali, representando o vereador Dr. Eduardo Carneiro, a Fernanda Vilela, e o Marcelo também que se faz presente, representando o vereador Luiz da Sede, o Éder, representando o vereador Dr. Alexandre Dentista, o Godoy, representando o vereador Maurício Brinquinho, a Daniela. Agradeço a todos pela presença, ao público, às pessoas que nos acompanham em casa pela TV Câmara, e não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada essa audiência. Que Deus abençoe a todos.